Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD. Esta é a nossa revista do segundo trimestre de 2022, a lição dos adultos, que está tratando do Sermão do Monte. A lição vem tratar do Sermão do Monte. E o título do trimestre é Os Valores do Reino de Deus. Os Valores do Reino de Deus. O subtítulo, que é aquele detalhe que será discutido na sala de aula, trata da relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Ou seja, o Sermão do Monte é relevante para a Igreja de Cristo, em que pese o Sermão do Monte ter sido entregue originalmente ou inicialmente para os judeus, mas serve para nós, tanto que nós estamos estudando. Nós já estudamos o Sermão do Monte há 21 anos. No ano de 2001 nós estudamos o Sermão do Monte e agora estamos mais uma vez estudando. Nós já passamos por valiosas lições. A lição número 1 que falou sobre o Sermão do Monte, o caráter do Rei de Deus. A lição 2 que falou de sal da terra e luz do mundo. A lição 3, Jesus, o discípulo e a lei. A lição 4, resguardando-se de sentimentos ruins, que foi a semana passada. E agora a lição de número 5 vem tratar sobre o tema O casamento é para sempre. O casamento é para sempre. Dá a ideia que pela lição, você pelo título, vai tratar do casamento e do divórcio. O casamento é para sempre, logo alguns casos têm chegado ao fim. Mas a lição não tem esse objetivo. Ela vai sim tratar do divórcio no terceiro ponto. No terceiro ponto ela vai falar aqui do fim do casamento, a indissolubilidade do casamento, aí vai comentar alguma coisa aqui, mas ela vem tratando objetivamente do adultério, da traição, e logo essa traição é que culmina no divórcio. E existem detalhes, passos, acontecimentos prévios a esse divórcio, a essa traição, e é o que nós estamos estudando esta semana com as leituras diárias. A leitura diária de hoje, sábado, está na Carta aos Gálatas, no capítulo de número 5, nos versículos 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17, que falam justamente das obras da carne. A epígrafe diz: não satisfaça o desejo da carne. Vamos então ao texto de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17, versão Almeida e atualizada, na Bíblia de Estudo da Reforma. Vamos lá. Versículo de número 16. Digo, porém, isso porque, começando no versículo 13 ao versículo número 15, ele está falando sobre a liberdade limitada pelo amor. Você tem liberdade para fazer o que você quiser, mas você não faz tudo por causa do amor. Aí quando chega no versículo 16, ele diz: digo, porém, andai em espírito e jamais, e outra versão diz, e não satisfareis. Aqui diz, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Não é concupiscência, como alguns dizem, é concupiscência. Em outra tradução está escrito, não cumprireis o desejo da carne. É o versículo 16. O 17 dirá, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura deseja o vosso querer. A carne milita contra o espírito milita contra a carne. E a tendência é você ceder para um dos dois. Vamos à frente. Eu não lembro quem disse, mas alguém disse que cresce mais aquilo que você alimenta mais. Nós temos em nós, não vamos tratar aqui do dualismo, mas nós temos em nós a natureza carnal. Nós nascemos com a natureza carnal. Na natureza carnal a gente deseja ver, deseja ouvir, deseja falar, deseja sentir. A natureza carnal, ela aflora em nós os 5 sentidos: tato, visão, audição, olfato e paladar. E por esta natureza carnal, nós
fazemos tudo para satisfazer o desejo da carne. Inclusive quando nós somos crianças que não temos ainda noção do que vem a ser o mundo espiritual, nós achamos que tudo que está em volta é nosso, é onde vem a parte do egoísmo, muito comum daquela criança que é filha única. Tudo que está em volta é meu, tudo que está em volta satisfaz o meu desejo. À medida que o tempo vai passando, a própria psicologia vai falar das fases do prazer, onde é o prazer de cada pessoa à medida que esta pessoa vai evoluindo. Disse que o prazer do bebê está na boca, em mamar. O bebê tem o prazer na boca, em mamar. Ele vai crescendo, daqui a pouco o prazer ele muda da fase oral. Ele vai para a fase anal, ele tem vontade de evacuar, ele gosta, chega faz uma cara de riso quando ele evacua. E a coisa vai subindo, onde chega na época da puberdade e o prazer ele concentra-se mais nos órgãos sexuais. Isso aí é um fator que qualquer pessoa que começar a estudar, começar a fazer faculdade, ele passa por psicologia, a psicologia vai lhe orientar neste sentido. E chega um ponto em que o prazer se torna visível, audível, ele tem prazer só em ouvir, tem prazer só em ver, mas o prazer ele trabalha no corpo humano, no corpo, na matéria, nos sentidos, no mundo sensorial, de acordo com a época. O que está sendo dito aqui pelo apóstolo Paulo quando terminou sua primeira viagem missionária na carta aos Gálatas, escrevendo a crentes que recentemente haviam aceitado a fé, e neste contexto que nós estamos hoje estudando sobre o embate ao adultério e ao fim do casamento que não se busca de forma nenhuma, é que o desejo da carne está em nós. É interessante que quando nós falamos sobre mortificar a carne, nós temos a oração, nós temos o jejum, e Jesus disse, no momento que houve necessidade de expulsar demônio, esta casta não pode ser expulsa a não ser por jejum e oração. Por quê? Porque o nosso corpo tem que estar mais voltado para o mundo espiritual do que voltado para o mundo material, do que voltado para os prazeres, do que voltado para as delícias desse mundo, para as doçuras e assim por diante. Apesar do Senhor escrever na própria Bíblia Sagrada que comamos as gorduras e bebamos as doçuras. Só que quando nós intentamos sentir a presença de Deus, nós precisamos mortificar a nossa carne, porque a nossa carne ela cogita contra nós. Já está escrito aqui no versículo 17. A carne contra o espírito contra a carne, e eles cogitam porque eles são antagônicos entre si. Neste sentido, aquilo que nós alimentarmos mais é aquilo que vai sobreviver. Se nós enchermos a nossa mente de informações mundanas, a nossa mente estará cheia de informações mundanas. A Bíblia diz, se os teus olhos forem trevas, quão densas trevas são o teu corpo. Logo, se nós também enchermos a nossa mente com coisas sacras, com hinos bíblicos, com palavras da Bíblia Sagrada, nós também teremos a mente voltada para este contexto, onde estaremos à noite até sonhando com isto. Eu já sonhei várias vezes falando em línguas estranhas, já sonhei várias vezes pregando, já me vi em grandes congressos, já me vi na pregação evangelizando alguém, como também já me vi tendo sonhos complicados. Por quê? Porque a nossa mente se enche de coisas que não deveria. Neste contexto aqui, o apóstolo nos orienta para evitarmos que, como já foi explicado em vídeos anteriores, que o pecado nasça, para evitarmos que ele venha gerar o efeito nefasto, nós devemos abortá-lo quando ele ainda está no seu estado de maturação. Por quê? Porque ele vai ao ventre, ele entra pelos olhos, ele entra pelos ouvidos, ele vem até a mente. Na mente ele é preparado. Nós já falamos sobre a questão do direito, do crime no direito, onde ele passa pelo iter criminis, que é o processo da preparação. A pessoa pensa, vai programando até o momento em que ele realiza. Aí ele se consumou. Enquanto ele está na fase do pensamento, não há crime, não há punição humana a esse respeito. Do mesmo jeito é o pecado. Antes dele ser consumado, deve ser abortado. E aqui nós estamos dizendo, batalhe contra a carne. Olha o que o versículo 17 diz, repetindo.
Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja o vosso querer. Você quer servir a Deus? A carne vai te levar para um caminho onde você não vai ter condição de servir a Deus. E aí nós entramos numa chamada batalha espiritual. É você declarar que quer servir a Deus, o mundo espiritual se reúne e começa a trabalhar para lhe dar oportunidades, lhe gerar situações em que você se afastaria de Deus. E aí a gente deixa o conselho, aconteça o que acontecer, como disse Paulo no Novo Testamento, tendo feito tudo, ficai firme. Me parece na primeira carta aos Coríntios, no finalzinho ali no capítulo 15 da segunda carta, se não estou enganado, da segunda carta. Tendo feito tudo, ficai firme. Por quê? Porque nós precisamos romper todo este ambiente espiritual, romper da batalha espiritual, romper a nossa carne, e esse tão maléfico pecado deve ser vencido por nós, para que nós possamos, de cabeça erguida, orar ao nosso Senhor e alcançarmos a nossa vitória em nome de Jesus. A carne cogita contra o espírito e o espírito contra a carne. Vai prevalecer aquele que você der mais vazão, aquele que você alimentar mais. A escolha é sua. Alimenta o espírito ou alimenta a carne? Alimenta a carne ou alimenta o espírito? Decida e depois você vai receber a recompensa pelo teu próprio ato. Tomara a Deus que seja para alimentar o espírito. Então, se você quer alimentar o espírito, cuide dos olhos, cuide dos ouvidos, cuide da boca, cuide do tato e vamos servir a Deus. Legal, né? Pega esse conteúdo aí e manda para alguém. Alguém com certeza precisa ouvir. Certeza alguém precisa ouvir. Só manda e deixa a coisa acontecer. Evangelize a pessoa com esse conteúdo. E você, se inscreve no nosso canal. Se inscreve aí. Compartilhe, curta, comenta. Vamos ver se a gente está acertando ou está errando, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor e amanhã, de manhã, na Escola Bíblica Dominical, estudando o tema O Casamento é para Sempre. Paz do Senhor a todos.